Olha só, nós estamos numa reunião... Você não vai se apresentar, não? Eu sou... Todo mundo conhece. Eu não sei se isso é um elogio em época de Lava Jato, mas eu sou engenheiro de telecomunicações. Depois que a Lava Jato explicitou a maneira doentia pelas quais os engenheiros contribuem com tudo que é falcatrua nesse país, a bem da verdade, eles são localizados na Petrobras e em outros lugares. Tem alguns meninos que seguem a loucura e insistem em ser engenheiro e insistem em ser professor de física, mas ainda bem que está dando aula. Não está... Loucura mesmo. Hein? Loucura mesmo. Pois é, está dando aula. Eu sou engenheiro de telecomunicações, trabalhei durante 26 anos no Embratel, entrei na vida sindical por acidente, entrei na vida partidária e na vida institucional enquanto parlamento, tudo por acidente. Isso levaria um bom tempo, do pouco tempo que eu tenho para falar, mas depois que a gente entra por consciência política e por consciência de que a gente pertence a uma classe, a classe daqueles que vivem do seu trabalho para ganhar a vida, os compromissos vão crescendo, vão assumindo, vão te sufocando e você acaba, não é que isso seja cachaça, mas você acaba se sentindo responsável por abrir mão de continuar lutando, continuar ocupando os espaços da institucionalidade e deixando de ver os netinhos maravilhosos que a gente já tem por aí. Nós estamos numa região que vivenciou há pouco tempo um conjunto enorme de audiências públicas promovidas pelo governo e promovidas pela Câmara, que discutiu o plano urbanístico regional da região de Pelotiba. E nós vimos em Niterói de que maneira aqueles que olham os espaços como objeto de negócio, como eles agiram em detrimento de nós outros que queríamos usar o território através das nossas emendas, não é da legislatura que está Talíria, a legislatura anterior de Pelotiba, estávamos eu, Henrique e Renatinho. E as pessoas viram quanto nós sofremos na defesa da vida, na defesa de habitações de interesse social, na defesa de demarcação de espaços no território, porque existe na cidade, que existe no Estado, descrito aqui por Flávio, e existe no país. A riqueza construída pelo trabalho de todos nós, qualquer que seja a área do trabalho, ela é apropriada em maior ou menor escala por quem se organiza melhor para dominar esse Estado. Então, se eu tenho os financiadores de campanha de prefeito de plantão em Niterói, ou de maior parte da Câmara de Vereadores de Niterói, financiado pelos interesses locais, pela construção civil e pelos empresários de ônibus, é evidente que a legislação que se desenvolverá no município será aquela que protegerá os interesses da construção civil e dos transportes públicos sobre pneus, que são os empresários de ônibus. Os interesses no Estado, na batalha que Flávio trava na Alerj, são interesses de outra natureza que diz respeito a outro tipo de disputa de riqueza. ICMS aqui é ISS, aqui é IPTU, que sai do nosso bolso. Na escala do Estado você tem outros tipos de imposto, e na União outra coisa. O que acontece em Niterói, no Estado e na União é a mesma coisa. O Engel, que é um pensador que financiou durante boa parte do tempo as loucuras do Marx, que era uma pessoa extremamente inteligente, mas foi bancado pela riqueza da família do Engel, o Engel dizia de maneira muito simples que o Estado sempre será, em qualquer sociedade, um instrumento da classe que o domina. Sempre será assim. Qual é a classe que domina a sociedade sueca? Tem uma classe predominante, como dominante da sociedade? Não. Qual é a classe que predomina no domínio do Estado alemão, antes da unificação do Estado ocidental, depois no oriental e depois da unificação? Existe uma classe predominante? Não, não existe. Na Suécia, nos países escandinavos, a classe dominante é majoritariamente ocupada pela maior parte da população. Portanto, o Estado é provedor de desenvolvimento pleno de todas as crianças que nascem, de tal modo que você tem um Estado mais democrático ou mais próximo da democracia que a gente quer.
Tem um estudo recente que nós tivemos acesso, eu, Flávio, Talírio, usamos de vez em quando nas nossas intervenções. Uma família pobre que nasce na Noruega leva no máximo 1,5 geração, 2 gerações para sair do seu estado de pobreza para um estado de bem-estar social no mesmo nível de igualdade dos demais. No Brasil, alguém que nasce pobre, estou falando em média, eu sou de uma família pobre e em 2 gerações virei doutor. Não é essa a discussão, estou falando em média. Em média no Brasil, famílias pobres, crianças que nascem em famílias pobres levam 9 gerações para poder ascender a um nível digno de vida. Esse retrato é um retrato que está diretamente relacionado, e quem nos ensina isso são os historiadores. Não é a engenharia que ensina isso a mim ou a Túlio. São os sociólogos, são os cientistas sociais, são os historiadores que nos mostram em todos os momentos. Talíria, ano passando, no tempo dela, pressionado pelo assédio político-moral do Flávio, falou ano passando apenas, mas ela na Câmara a gente fala muito mais quem está falando aqui. Isso é decorrente de uma sociedade e uma economia que nasce integrada de maneira subserviente ao capitalismo internacional, desde a época do pau-brasil. O nome do nosso país é pau-brasil, porque o primeiro produto exportado ou expropriado da riqueza do povo brasileiro, povo indígena, originário. Aliás, a nossa vice-presidente, até para fazer com que essa luta seja presente, é uma indígena que, ao lado do Guilherme Boulos, vai nos representar na disputa nacional do país. Pois bem, o nosso país nasce a partir de um determinado momento, de maneira integrada, subalterna à economia internacional. Em 1988, uma princesa, incentivada por uma série de movimentos que aconteciam na época, baixa uma lei chamada Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, que todo mundo fala do primeiro item, mas tinha 3 itens básicos. Thalia, se eu for impreciso, você que é professor de História, e o Danielzinho também, me ajuda, né? Você ajuda. 3 itens. O primeiro era a libertação dos escravizados negros. Era o primeiro item. O segundo, que deveria ter, eu vou usar termos modernos, distribuição de terra, reforma agrária, para que os filhos e famílias dos escravos tivessem terras para morar, plantar e colher. E o terceiro e mais importante, os filhos dos escravos deveriam ter escolas suficientemente qualificadas para que no futuro pudesse ter uma educação crítica e interferir na sociedade e construir para si próprio, para as suas famílias, uma vida tão digna quanto os filhos dos senhores a quem eles serviam no momento imediatamente anterior. Essa lei de 3 itens, que é de 13 de maio, logo em seguida é substituída por um golpe de Estado. A Dilma sofreu um golpe, mas teve um golpe lá atrás. Porque a monarquia cai em 15 de novembro de 89, em boa parte decorrente de um congresso, que era o Congresso da Corte, e que passa a ser o Congresso da República, majoritariamente ocupado por donos de escravos, que tinham terras, algumas delas como herança das capitanias hereditárias, e é da nossa cultura lá de trás, que tinham terras e tinham capital humano, capital entre aspas humano, que eram os escravizados negros, para trabalhar e transformar a terra em riqueza acumulada por eles. Os senhores de escravo, em boa parte, no Congresso da época, fizeram o golpe, deram o golpe e foi instituída a República. O que a gente tem hoje? Nós temos um processo no Brasil em que a classe e a elite empresarial vive exclusivamente num tripé de acúmulo de riqueza. Das migalhas do capitalismo internacional. Então eu me alio a alguém que é um grande empresário, seja na área de medicamentos, seja na área de fabricação de equipamentos de alta tecnologia para medicina, etc. Eu me alio, fabrico no Brasil, mando royalties para o interior para manter o ensino e pesquisa de pesquisadores e engenheiros lá fora e ganho dinheiro aqui. E se o dinheiro aqui não é suficiente ou não é seguro para que eu continue investindo,
eu vou para o jogo do mercado, na frente do computador, e numa economia intensamente financiarizada, eu aplico no mercado. Fechei a ideia, né? Esse mundo é extremamente cruel para com a sociedade brasileira. Porque as características do mundo de hoje é um mundo em que a economia é estruturalmente desempregadora. A gente só não vai conseguir transferir para uma máquina a capacidade de fazer belas músicas do Chico Buarque, do Gilberto Gil, do Renato Russo, que não está mais aqui. Todo o resto da atividade humana que depende de trabalho do ser humano, em boa parte está sendo transferida para as máquinas, e a cada máquina introduzida no processo produtivo da economia significa menos necessidade de trabalhadores. Então, a economia mundial, ela é estruturalmente desempregadora. Como é que os países centrais protegem os seus empregos e os seus postos de trabalho? Através, porque a sociedade e o Estado representam uma sociedade com um perfil completamente diferente, perfil médio de uma sociedade educada, que sabe o que quer, então defende melhor a sua previdência, defende melhor os seus postos de trabalho e pressupõe no ambiente capitalista e não no planeta igualitário e socialista, até porque é impossível você ter o socialismo que nós sonhamos enquanto utopia, se ele não for no planeta inteiro. Não tem a possibilidade da gente ter um planeta socialista se eu tiver a aceitação como banal e natural a exploração de um homem por outro homem, ou de uma economia por uma outra economia. Então, como é que a gente vai vencer isso? Aquilo que o Flávio começou a falar e também não aprofundou, e aí na conversa a gente pode aprofundar, o que a Dilma fez? Por que a Dilma sofreu um golpe? Tem muita gente boa, com terceiro grau, que acha que a pedalada agradável é andar de bicicleta em Brasília, hein? Eu não estou de brincadeira. Até porque se aquele congresso fosse minimamente sério, as malas de dinheiro que os assessores de Temer circularam por Brasília e foram fragados pela televisão, seria um motivo suficiente para que nas duas denúncias que o Supremo encaminhou ao Congresso, o Temer tivesse sido afastado. Ele está sendo mantido. Porque ele e a sua turma, ao dar o golpe na Dilma, isso que a Thalia já mencionou, através de uma justiça seletiva, fizeram com que nós encontrássemos o país do jeito que a gente está. Qual é o maior desafio que a gente tem que vencer para encerrar essa primeira intervenção, que já passou 2 minutos? O primeiro desafio é a gente acreditar que não tem nenhuma saída, ou, quer dizer, tem uma saída, as armas não estão conosco. Estão os traficantes, estão com a polícia, estão com as Forças Armadas. O povo não pode fazer uma rebelião, uma insurreição armada, que em muitos países aconteceu, nem uma revolução burguesa. O jeito é a democracia. E aí não dá para a gente achar que política é algo sujo, porque na medida em que as pessoas pensam que política é algo sujo, pecaminoso, elas não querem se meter e não querem saber ou assumir compromisso com aqueles que no ambiente de democracia representativa nos representam. Aí eu e Thalia temos que ficar na Câmara, não é que todos sejam pilantras, porque tem um menino do PSDB com quem a gente debate, mas é um trabalhador, um vereador que trabalha, tem um filho do Bolsonaro que por razões diferentes da nossa faz oposição, mas 16 a 17 dos vereadores são traficantes no âmbito das riquezas que se disputam no município, seja de gabarito, seja despachante de luz, na Alerj. E o filho de Bolsonaro não conta, né? Não, também. Ele faz Claro outros conta. tráficos. Claro que conta. Faz outro tipo de tráfico. Se bem que muita gente dá bola para ele, não. Na Alerj, o Pisciani foi solicitado a autorização da Alerj para demitir ou para afastar o Pisciani do cargo de presidente e deputado. Dos 70 deputados, entre eles os nossos, 19 votaram a favor. A maioria esmagadora dos que estavam presentes votaram que o Pisciani não tinha que ser afastado. O Crivella foi surpreendido agora. Nós não conhecemos a Márcia, fomos até lá, tentamos, né? Tentamos conhecer a Márcia lá na prefeitura, não conhecemos a Márcia, amiga do Crivella. Quando o processo de abertura de investigação do impeachment da Márcia, do Crivella na Câmara de Vereadores do Rio, aberto com a suspensão do recesso, pela bancada do PSOL e de outros companheiros, vereadores que se somaram à nossa luta, dos 51 vereadores, 16 votaram pela abertura de investigação do Crivella e 29 votaram que não. Então, os espaços de democracia representativa são
são ocupados por pilantras e eles não são escolhidos por marcianos. Por isso, rodas de conversa desse tipo devem servir para nós multiplicarmos a necessidade do fortalecimento das pessoas. Não é votar em Flávio para Alerj de novo, a minha Italínia por mandato federal. É você convencer cada pessoa que ela tem que se esforçar para verificar o passado. Quem libertou Pisciani merece voltar para Alerj? Quem votou pelo impeachment, pelo não impeachment, não investigação do Crivella, merece continuar? Essa é a discussão que a gente tem que fazer. Como nós fazemos num ambiente de desesperança e desalento, superar a letargia na sociedade e fazermos uma representação política que, mesmo que não seja maioria, não será. Porque o dia que nós formos maioria em qualquer parlamento, nós estaremos na antivéspera da Revolução. O parlamento não será um lugar em que Flávio, mesmo mais novo do que eu, mesmo tendo vários mandatos, não verá nenhuma revolução, nem algo surpreendente. Agora, é a maneira de nós representarmos ou fazermos uma ligação melhor e mais qualificada com as lutas da rua, do dia a dia das pessoas, e o parlamento denunciando os limites daquele espaço e ecoando as lutas da população. Esse é o nosso papel. Não é para ser chamado de excelência. É para lutar e denunciar os limites da própria democracia representativa. E para isso a gente conta com vocês. Ok? Beleza, Paulo, obrigado.